Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para vocês a unidade temática álgebra. A gente vai trazer aí o conteúdo Sistema de Equações Polinomiais de primeiro grau. A gente vai fazer aqui a identificação de um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, a aplicação de diversos métodos para a resolução de um sistema de equações, resolução e elaboração de problemas que envolvem sistemas de equações do primeiro grau e resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Opa, tem muita coisa, professora, mas vai dar tempo. Presta bem atenção, se liga que é bem importante. Tá? Então, vem comigo pensar um pouco. Ao ir em uma lanchonete, Anderson comeu um pastel e um suco, gastando R$ 7. Sua irmã Beatriz comeu 2 pastéis e tomou um suco, gastando R$ 12. Usando um sistema de equações, calcule o valor do pastel e do suco nessa lanchonete. Opa, professora! Aí não tem como eu resolver, não, porque eu não sei o preço do pastel, eu não sei o preço do suco, como é que eu vou resolver? Vai pensando daí, preste atenção no desenvolvimento da nossa aula, que vai ficar fácil de resolver depois que a gente entender o que eu trouxe aqui, tá? Primeiramente, a gente precisa entender o que é um sistema de equações. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Ou seja, valores aí que a gente precisa encontrar, tá? Então, se liga lá, lembra da aula de incógnita que a gente trouxe? Então, a gente precisa aqui se ligar nisso. Ah, professora, já sei, a gente vai trabalhar com o famoso x e y. Isso mesmo. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, eu preciso encontrar um valor para x, um valor para y, que satisfaça, simultaneamente, o resultado das operações, das equações. Tá? Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1. E não existe multiplicação entre essas incógnitas. Tá? Então, aí, lembra lá que a do primeiro grau, o x está elevado a 1, né? A do segundo grau, o x está elevado a 2, e assim sucessivamente. Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da soma. Vamos entender cada um deles para que a gente possa resolver o nosso problema no final. No final, eu só vou trazer a solução de um deles, tá? Ou substituição ou adição. Tá? O outro vocês testam em casa, beleza? Então, se liga aí. Método da substituição. Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Opa, professora, falou grego. Calma que a gente vai entender com números. Eu vou pegar uma equação, isolar uma das incógnitas e utilizar o que eu encontro após a igualdade para resolver junto com a outra. Preste atenção. Ó. Depois, substituímos esse valor na outra equação. Tá? Vou isolar, vou estipular x como representando aí um determinado valor, que vocês vão ver aqui na operação, e aí eu substituo na outra equação. Desta forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e, assim, poderemos encontrar o seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e, assim, encontramos também o valor da outra incógnita. Então, vamos resolver o seguinte sistema aqui. Ó. X mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. Então, vamos lá. Para que a gente possa resolver isso aqui, no método de substituição, a gente vai fazer tudo que foi falado lá, tá? Vamos começar escolhendo a primeira equação. Escolha sempre a equação mais simples. Aqui não tem o coeficiente à frente aí
da incógnita, tá? Veja aqui, ó, que eu tenho o coeficiente 1x, né? Então, fica mais prático aqui eu utilizar essa. Então, eu pego ela, que é a primeira, que é a equação mais simples para isolar o x. Olha o que a gente vai fazer. X mais y igual a 12, vai ser a mesma coisa aqui, x igual a 12 menos y. Lembrando que toda vez que eu mudar o número ou a incógnita para o outro lado da igualdade, eu troco o sinal. Se aqui ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, quando a gente isola, a gente tem quem? Que x é igual a 12 menos y. Então, o que é que eu vou fazer depois que eu isolei? Vou na outra equação, 3x menos y igual a 20, e substituo onde tem x. Então, aqui, ó, substituímos o valor encontrado na segunda equação. Então, 12 menos y vai ficar no lugar do x. E aí, eu posso resolver a segunda equação achando o valor de y primeiro. Então, após substituir o valor de x na segunda equação, podemos resolvê-la da seguinte maneira. Se liga aqui, hein, gente? 3 vezes 12 menos y. Lembram lá que eu peguei 12 menos y e vou substituir em x menos y, que aí eu continuo a equação igual a 20. O que é que a gente precisa fazer? O que está dentro do parênteses vai ser multiplicado com o que está fora. Quem é que está fora aqui fazendo essa função de multiplicação? O 3. E aí, ó, 3 vezes 12, 36, não é isso? 12 mais 12, 24, mais 12, 36. 3 vezes o número 12. Então, dá 36. Esse 3 também vai multiplicar o y. 3 vezes y, 3y. Opa, cuidado que tem um sinal negativo aqui, ó. O 3 fora está positivo e o y está negativo. Mais com menos vai dar menos, tá? Se aqui na frente fosse negativo, aí ficaria positivo. Lembram disso na multiplicação? Mas aqui fica negativo porque o 3 está positivo. Então, menos 3y, repito o outro y aqui, ó, que está aqui fora, né, do parênteses, igual a 20. Então, menos 4y, por quê, professora? Se eu tenho y aí, 3y, né, e o y separado, a gente vai somar os coeficientes, ó. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, ó. 3 mais 1, 4. Por que ficou negativo? Lembram lá no jogo dos sinais, né? A gente precisa fazer aquela relação, na soma ou na subtração, os sinais aqui são iguais, ó, menos e menos. Permanece o sinal e eu adiciono os dois algarismos. Lembram disso? Então, ó, menos 4y igual a 20 menos 36. Ô, professora, porque a senhora passou o 36 para o outro lado e negativo. 36 está positivo desse lado e ele vai funcionar melhor do outro lado negativo. Por quê? Eu quero isolar o y, porque eu não quero saber quem é ele. Então, menos 4y igual a 20 menos 36. Ô, professora, não entendi, porque na sequência ele fica positivo. Por quê? Menos 4y igual a 20 menos 36, quando eu fizer essa subtração aqui, ó, veja, repete o sinal do número maior, quando são os sinais diferentes, lembram disso? Uma aula, acho que algumas semanas atrás a gente trabalhou isso. Repete o sinal do número maior e faz uma subtração. Então, aqui, ó, menos de 36 menos 20 vai dar 16. Como os dois, tanto o que está com y e o que está sem y depois da igualdade, estão negativos, a gente vai multiplicar por menos 1. Porque eu não quero saber o valor de menos y. Eu quero saber o valor y positivo. Tá? Então, multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, todos os dois vão ficar positivos. Então, 4y igual a 16. Onde y é igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. Beleza? Achei y. Achando y, agora eu vou substituir, né, esse valor em y. Vamos lá. Quem é que eu tenho aqui? A outra equação, né? X mais y igual a 12. Então, x mais 4 igual a 12. X vai ser igual a 12 menos 4. X vai ser igual a 8. Então, assim, a solução para o sistema dado é o par ordenado 8 e 4. Repare que esse resultado torna ambas as equações verdadeiras, pois 8 mais 4 igual a 12. Ó, substituir aqui em x e em y. E na outra equação, ó, 3 vezes 8, 24, menos 4, 20. Beleza? Vamos ao método da adição.
né? A gente entendeu aí o da substituição. No método da adição, buscamos juntar as duas equações, né, em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, ou seja, um seja positivo e o outro seja negativo. Isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Tá? Então, vamos exemplificar com a mesma representação, né? O mesmo sistema de equações que a gente trabalhou anteriormente. X mais y é igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Então, se liga para que a gente possa entender. Observe que aqui o y está positivo na primeira equação e o y na segunda equação está negativo. Note que nesse sistema, a incógnita y possui coeficientes opostos, ou seja, um é positivo e outro é negativo, e o mesmo, né, representação, é y e y, tá? Ou seja, 1 e menos 1. O coeficiente aqui é 1 e menos 1. Então, iremos começar a calcular somando as duas equações. Quando eu faço essa adição, o y vai ser eliminado. Porque lembra aí, de 1 menos 1, não vai dar zero? Então, se eu tenho aí y e menos y, lembra que na frente tem um coeficiente, um positivo e um negativo. Subtraindo, vai zerar. E aí, com quem eu fico aqui? X mais 3x, 4x. Lembra lá da soma do coeficiente, tá? 1 mais 3, 4. Repete o x. Igual a 12 mais 20, 32. Tá? Cheguei a essa redução aqui, né? Juntando as duas equações, eu chego à redução transformando em uma única equação as duas equações. E aí, ó, ao anular o y, a equação ficou apenas com o x. Portanto, agora a gente pode resolver. X vai ser igual a 32 dividido por 4, que vai ser igual a 8. Acabou. Achei x. Olha, bateu com o anterior que a gente fez de substituição? Sim, sim. O x é 8. Para encontrar o valor de y, basta substituir esse valor em uma das duas equações. Pega a equação mais simples, a que vai facilitar o teu cálculo. Vou para a primeira, tá? 8 mais y é igual a 12. Y é igual a 12 menos 8, y é igual a 4. Por que menos 8? Lembra? Deixo a incógnita de um lado e o que não tem, eu vou para o outro lado. Então, ó, o 8 aqui passa negativo. E aí, 12 menos 8, 4. Então, a gente chega aí à conclusão, né, que as duas equações, elas possuem o valor de x e o valor de y, vão torná-las verdadeiras. Beleza? E aí, gente, lembra que eu trouxe aqui que a gente vai fazer também estudar um pouco sobre a resolução a partir do plano cartesiano, né, da parte gráfica. Presta bem atenção, eu vou explicar aqui, mas eu vou deixar para vocês, por causa do nosso tempo, que vocês, no final, façam essa representação gráfica do nosso problema, tá? Eu trouxe só a solução, lembrando, de uma delas, ou substituição, ou, né, método da adição. E aí, não trouxe a representação gráfica. Fica para vocês fazerem o outro método e fazer aí a representação gráfica, tá? Então, vamos lá. O sistema de equação, ele tem, assim, uma ligação muito forte com a relação do plano cartesiano. Uma maneira eficiente de representar dados é através de gráficos. Duas retas perpendiculares formam o plano cartesiano. Bastante utilizado, por exemplo, para representar equações de primeiro grau com duas variáveis. Tá? Então, ó, equações que eu tenho duas variáveis aqui no sistema, ó, já vai me ajudar bastante. Partindo-se de um ponto de referência, são traçadas duas retas perpendiculares e orientadas. Então, se liga aí para que você possa entender, né? Cada reta orientada é chamada de eixo. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas ou, normalmente, eixo X, tá? A gente viu lá, né? Horizontal, eixo X. E a gente já viu isso antes, eu só estou relembrando. O eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas ou, normalmente, eixo Y, tá?
E aí a gente indica por x e y. Por isso que lá eu coloquei o par ordenado 8, o valor de x antes, e o 4 depois, que é o valor de y. Indicamos por x e y o par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e y o segundo. Então, olha aqui ó, o ponto P que eu encontro, né, nesse exemplo 2 sendo x e menos 1 sendo y. Então, ó, se eu venho aqui, ó, x, 2, e eu encontro com menos 1, eu encontro o ponto P. Logo, eu tenho, né, aí o par ordenado 2, menos 1. Tá? Então, se liga aí que vocês vão fazer, né, o complemento dessa resolução em casa. Então, vamos resolver agora? Lembra lá que Anderson comeu um pastel e tomou um suco, né? E gastou R$7. Sua irmã comeu 2 pastéis e tomou um suco. Para isso, eu preciso montar as equações. Qual é a equação de Anderson e qual é a equação de Beatriz? E aí eu vou fazer a relação das duas dentro do sistema de equações para achar o preço do pastel e o preço do suco. Vou chamar o pastel de x e vou chamar suco de y. E aí, ó, Anderson comeu um pastel. Se ele comeu um pastel, um x, não é isso? E um suco, um y. X mais y igual a 7. A irmã dele comeu 2 pastéis. Então, logo, ela comeu 2 vezes x. E tomou um suco. E aqui eu tenho quem? Y. Beleza? 2x mais y igual a 12. Então, a gente tem aí tanto a equação referente a Anderson e a equação referente a Beatriz. Colocando uma equação abaixo da outra, né, em forma de sistema, o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro, eu escolhi aqui, tá, gente, o método da substituição. Vejam só, isolei x, né, usando o método da substituição. Isolei x igual a 7 menos y. E aí eu peguei esse valor de x, né, que eu transformei, 7 menos y, e substituí na outra equação em x. 2 vezes 7 vai ser quem? 14, né? Vejam que ficou, ó, 2, que multiplica 7 menos y, mais y igual a 12. Então, ó, 2 vezes 7 multiplica o número que está fora com todas o que tem dentro do parênteses, tá? 2 vezes 7, 14, e vezes y, 2 vezes y, 2y. Lembrando, ó, positivo do lado de fora, negativo aqui, mais com menos, vai dar menos, 2 vezes y, 2y. Repete o y aqui novamente, e igual a 12. E aí eu vou ter quem? Ó? Menos 2y, mais y. Tudo que tem incógnita de um lado, e o que não tem, do outro. 12 menos 14. Fazendo aqui a subtração, ó, menos 2y mais y, por que a subtração? Porque são sinais diferentes. Então, ó, repete o sinal do número maior e subtrai. Lembram dessa regra? 2y mais y, eu vou ter menos y, tá? Lembrando que aqui, ó, negativo, menos 2y mais y. E aí eu fico com menos y. Aqui, ó, 12 menos 14. Repete o sinal do número maior, que é o sinal do 14, e faz a subtração. 14 menos 12, 2. Lembrando, os dois estão negativos. Eu não quero a resposta negativa. Então, vou multiplicar por menos 1. Ó. Menos 1 vezes menos 1, positivo. Lembram disso? Menos 1, menos... Aqui, ó. Esse menos aqui, menos 2, né? A gente tem o quê? Y igual a 2, tá? Então, quem eu achei? O valor de y. Então, eu achei o valor de quem? Do suco. O suco custava R$2. Substituindo na primeira equação, eu vou ter o quê? X mais 2. Né? No lugar de y, eu vou colocar o 2. Em que x é igual a 7 menos 2. Por quê? X mais 2 igual a 7. O 2 vai passar para depois da igualdade negativo. X vai ser igual a 7 menos 2. X igual a 5. Então, a gente chega à conclusão. O par ordenado aqui, ó, x vale 5 e y vale 2. Opa, já dei o par ordenado. Monta e acha esse ponto no plano cartesiano, tá? Em relação aqui à operação da lanchonete. Tá? Pastel, R$5 e o suco, R$2. E aí, se a gente quiser confirmar, ó, na equação de Anderson, 5 mais 2, 7,
E na equação de Beatriz, 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Eu espero que sim. Então, testa aí pelo método da adição, tá? Já vai a dica, lembrando que se uma das operações, né, não estiver negativa, né, a incógnita que eu vou eliminar, percebam que lá os dois y estão positivos. Mas eu posso fazer o quê? Multiplicar por menos 1 uma delas, tá? Multiplicando por menos 1, aí eu consigo transformar uma negativa e eliminar. Já vai a dica e tenta fazer aí. Então, um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da soma. Duas retas perpendiculares formam um plano cartesiano em que o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas ou eixo X e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. E a gente indica por um par ordenado x, y, que é formado por esses elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e y o segundo elemento. E aí as referências da aula de hoje e o meu agradecimento para você. Espero te encontrar na próxima terça. Até lá!